Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos assuntos da frente 2, que é a parte de elétrica. Nós vamos hoje falar de dois dispositivos muito importantes no circuito elétrico, que são os geradores e os receptores elétricos. Os geradores, como o próprio nome diz, eles geram energia, né? Eles vão transformar aí qualquer forma de energia em energia elétrica, então eles vão gerar energia elétrica para o sistema, para o nosso circuito. E os receptores recebem esta energia elétrica e a transformam, né, em outras formas de energia para o funcionamento dos equipamentos. Então, se a gente pensar, né, numa pilha como geradora, né, ela vai gerar energia para o funcionamento de um determinado dispositivo, que é conhecido como receptor elétrico. Esses dois dispositivos são muito importantes no funcionamento de um circuito e hoje a gente vai discutir as aplicações do nosso dia a dia e como é que esses dois equipamentos são definitivos, né, na nossa análise aí de um circuito elétrico. Vamos lá? Os geradores elétricos, então, né, nós vamos começar pelos geradores. Eles são dispositivos que no circuito elétrico são responsáveis por gerar energia. Eles podem transformar outras formas de energia em energia elétrica, disponibilizando essa energia para um circuito. Quando a gente representa um gerador elétrico, nós representamos aqui por esse esquema, né? Nós temos então a fonte de energia aqui, que está representada por esse E. A gente vai chamar esse Ezinho aí de força eletromotriz. É a energia que é efetivamente gerada pelos portadores de carga, né? Que passam aí por essa diferença de potencial. E nós, é como se fosse a nossa energia total do nosso que chega aí no nosso gerador, né? Toda a energia que está chegando no gerador é essa força eletromotriz. E pela passagem dessa energia dentro do gerador, ela vai ser transformada aí em energia para os nossos receptores. O que acontece com a energia total que chega no nosso gerador? Pela constituição do próprio gerador, ela é dissipada, né, na resistência interna desse gerador que está aqui. Então, o próprio equipamento tem uma partezinha aí onde há perda de energia e o que resta de energia aqui é passado, né, para o nosso receptor na forma aí de DDP. Então, é gerada aí uma tensão que é transferida para o receptor. Então, chega uma energia total, conhecida como força eletromotriz. Essa energia total, conforme ela passa pelo gerador, ela é perdida uma partezinha, né, em energia dissipada na resistência interna do próprio gerador. E o que sobra dessa energia é transferida aí para o receptor funcionar. Quando a gente pensa, então, nessa força eletromotriz, nessa resistência interna, se a gente pensar que a potência ou a energia, vamos falar de energia primeiro, né? Que a energia útil do nosso sistema, né? O que eu vou utilizar de energia é igual à energia total do meu sistema, ou seja, tudo que chega de energia lá, menos o que foi perdido, né? Menos o que foi dissipado. Então, quando a gente pensa aqui nas formas de energia que nós temos, então a diferença de potencial que eu transfiro para o meu receptor, né? Ou a diferença de potencial que é gerada ali no meu gerador, a tensão que é gerada no gerador, ela vai ser igual a toda tensão que chegou nesse gerador, menos a parcela que foi perdida lá no nosso, ou que foi dissipada na nossa resistência interna. Então, aqui nós temos a equação do gerador, mostrando aí todo o fluxo de energia, o fluxo aí, né, dos portadores de carga ao longo do nosso gerador e as transformações que essa energia vai sofrendo. Se a gente pensar nas transformações de energia a partir da potência, a potência total, então, vai levar em consideração a força eletromotriz, porque é a nossa energia total. A potência útil vai levar em consideração a nossa DDP, né, que é o quanto da potência total, né, que foi transferida aí para o circuito elétrico após passar pelo gerador. E nós temos aqui o quanto foi perdido na forma de potência dissipada. Então, essas três formas nos ajudam a pensar um pouquinho aí nessas expressões, né, do gerador e principalmente no conceito de rendimento. O conceito de rendimento sempre vai ser a potência útil pela potência total.
E se a gente colocar essas duas expressões aí, né? Quem que é a potência útil? É a DDP vezes a corrente. É o nosso π. Quem que é a nossa potência total? É a que usa a força eletromotriz, não é a força eletromotriz vezes a corrente. Simplificando aqui a corrente, ó, o nosso rendimento do gerador sempre é dado pela DDP dividido pela força eletromotriz. Lembrando que a força eletromotriz é a energia efetivamente gerada e a DDP, né, a energia que é transferida aí para o nosso circuito após passar pelo gerador. Então, é a nossa energia útil. É o que do total que chegou lá vai ser utilizado para o nosso circuito funcionar. O que não for utilizado para o circuito funcionar foi perdido na resistência do nosso gerador, certo? E aqui a gente tem uma curva característica do gerador, vai mostrar pra gente que o nosso valor de DDP máximo, né? Máxima DDP que pode ser transferida aí para o nosso circuito, é quando ela se iguala à força eletromotriz, ou seja, quando eu desconsidero a resistência do nosso gerador, ou quando ela é muito baixa, né? A DDP vai ser igualar aí a quantidade de energia total que se tem no nosso gerador, né? E a corrente máxima que a gente pode ter aí é conhecida como corrente de curto-circuito, justamente por conta dessa característica da gente desconsiderar a resistência. Quando a gente tem algo que é uma corrente que passa sem uma resistência, né? Nós temos então uma corrente conhecida como corrente de curto-circuito. Então, essas são as características do gerador e seus principais pontos nessa curva, né, que demonstra aí as características do gerador. Se a gente pensar numa associação de geradores, a associação em série, ela é dada aí por um gerador em seguida do outro. A força eletromotriz equivalente, né, desse circuito vai ser a somatória de todas as forças eletromotrizes. E a nossa resistência equivalente vai ser a somatória direta também de todas as resistências do nosso circuito. E aí a gente consegue calcular a DDP a partir, né, da tensão pensada aí em cada mudança de potencial aqui, em cada ponto que nós temos. Essa vai ser a DDP total. Em uma associação de geradores em paralelo, como os terminais aqui, né, os pontos de diferença de potencial são os mesmos, né, o primeiro chama aqui de A e aqui de B, a gente vai ter uma diferença de potencial entre A e B, que é a mesma para qualquer gerador da nossa associação em paralelo. A força eletromotriz equivalente vai ser o próprio valor de E, e a resistência equivalente vai ser o valor de resistência, né? Dividido pela quantidade aí de geradores que a gente tiver. A corrente que passa por cada gerador vai ser o valor de corrente total dividido pelo número de geradores aí. Nós estamos fazendo uma associação em paralelo onde a gente está considerando todos os geradores iguais e sabendo que a corrente é dividida ali, né, quando a associação é em paralelo, a corrente que passa por cada gerador vai ser o valor total dividido pela quantidade de geradores. Essas são as diferenças entre a associação em série e a associação em paralelo. Numa associação em série, a gente tem aumento da resistência interna equivalente, e numa associação em paralelo, a gente tem um decréscimo, né? Uma queda aí na resistência interna equivalente. A gente também vai pensar nessa associação, nessas diferenças de associações, né, quando a gente precisa de um determinado valor de resistência e de tensão no nosso circuito, então a gente pensa em como fazer essa associação para gerar, né, a energia suficiente para um determinado circuito. É importante salientar, né, destacar que nós estamos pensando na associação de geradores paralelos para geradores iguais. Nós só vamos fazer análise de geradores paralelos e iguais, ok? Então, vamos ver os exercícios. O primeiro exercício, ele fala assim, ó. Um reostato é ligado aos terminais de uma bateria, que tem esse gráfico aqui de DDP por corrente. Ele quer saber a força eletromotriz dessa bateria. Para a gente saber a força eletromotriz da bateria, a gente precisa da resistência interna dela. Então, eu vou pegar os pontos do gráfico e vou montar as expressões aí, pensando na expressão para o nosso gerador. Então, se a gente pensar lá, né? A expressão do gerador. O gerador é igual
a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Essa é a expressão do nosso gerador. Eu vou pegar, então, e substituir pelos pontos que a gente achar, ó. Vou mudar de cor aqui, ó. Quando a DDP é 12, a corrente é 2. Quando a DDP é 8, a corrente é 3. Vou fazer duas expressões porque nós vamos cair num sistema, ó. Então, quando a DDP for 12, eu não sei a força eletromotriz e eu não sei a resistência também. Mas a corrente aqui vai ser 2. Quando aqui for 8, a nossa força eletromotriz eu também não sei. A resistência eu tô achando por aqui, né? Aqui vai ser 3. Se a gente multiplicar uma das equações por menos 1, somar as duas, a gente vai só resolver esse sistema, tá? A gente vai ter aí que a resistência interna vai ser de 4 ohm. E aí é fácil a gente fazer um 4 mais bonitinho aqui. É fácil a gente pensar na força eletromotriz. É só a gente voltar em uma dessas expressões. Vou escolher aqui, essa aqui de cima, ó. E substituir a resistência por 4. A nossa força eletromotriz vai dar 20 volts. Que é aqui a alternativa A. No exercício 2, ele fala assim: um gerador elétrico é ligado a uma lâmpada com resistência de 20 ohm. A intensidade de corrente através da lâmpada é de I e a DDP entre os terminais é de 120. Na letra A, ele pergunta qual a DDP nos extremos do gerador. Nós temos aí, então, né? Se a DDP que chega lá na lâmpada é 120, o gerador tem uma DDP de 120, fornecendo aí uma DDP de 120. Se nós temos aí, né, uma DDP de 120, a gente consegue, pelo rendimento, calcular a força eletromotriz, que é o que ele quer na letra B. A gente sabe que o rendimento nós vimos, né, que é a nossa DDP dividido pela força eletromotriz. Ele falou que o rendimento é de 80%. Então, se a gente passar a força eletromotriz para lá, direitinho aqui, na força eletromotriz, então, passei ela para lá, né? Passei o rendimento dividido, vai ser 120. Só não pode esquecer de colocar o rendimento, tirar ele da forma percentual e pôr ele na forma decimal, tá? Vai ser 0,8. 120 dividido por 0,8, aqui vai dar 150 volts, é nossa força eletromotriz. Então, só pela definição aí, né, de rendimento, e pensando na nossa DP, né, que é o valor de energia que chega no nosso receptor, que era a lâmpada. No 3, ele pergunta assim, ó, diferentes circuitos elétricos podem ser montados com 3 baterias de força eletromotriz Epsilon e uma única lâmpada incandescente L. Para qual dos circuitos a seguir deverá a lâmpada brilhar com mais intensidade? É aquele que tiver maior força eletromotriz. A gente sabe que a maior força eletromotriz está na associação em série. Na letra A, eu tenho uma associação em paralelo seguido de série. Na letra B, tudo em paralelo. Na letra C, tudo em série. Na letra D, uma parte em série em paralelo com outro gerador. E na letra E, de novo, tudo em paralelo, né, em relação ao nosso receptor. Então, só pode ser a letra C, está aí a associação toda em série, e ela tem maior força eletromotriz, porque a força eletromotriz equivalente na associação em série é a somatória de todas as forças eletromotrizes associadas. No exercício 4, ele fala assim que tem um peixe lá da Amazônia, né, o peixe elétrico, vai falar como é que funciona esse peixe elétrico, e ele fala que cada eletrocélula dele consiste aí a um resistor de resistência de 7,5 ohms. E ele fala que por eletrocélula desse peixe, ele tem lá, né, associado 5.000 eletrocélulas por ramo e 150 ramos. Aqui, essas 5.000 estão em série. Então, vou multiplicar lá, né, as características de força eletromotriz e resistência equivalente em série. E depois tenho que pensar na associação que está em paralelo nos 150 ramos. A força eletromotriz em paralelo, ela é igual. Então, se a gente só multiplicar lá por 5.000, já vai estar associada aí, tanto em série quanto em paralelo. A resistência
equivalente, né? Vou usar ela em série aqui. E depois ela vai estar dividida aqui pelos 150 ramos, tá? E tem que pensar que a nossa corrente, né, também está dividida por esses 150 ramos. Então, vamos lá, ó, a DDP vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Então, a DDP é 750. Eu não posso esquecer de multiplicar por 5.000 esse conjunto aqui, porque tem uma associação em série, né, de 5.000 eletrocélulas. Força eletromotriz menos 7,5 da nossa resistência, vezes aí, né, a corrente, isso dividido por 0, por 0, não, né, por 150, que é o número lá dos nossos ramos. Resolvendo isso aqui, a nossa força eletromotriz vai dar 0,2. Então, só resolver essa continha, ó, faz a distributiva aqui, tá? Aqui vai ficar 0,05 vezes 5.000 vai dar 250, passa para o outro lado, 750 mais 250 dá 1.000, e passo 5.000 dividindo, 1.000 dividido por 5.000 vai dar 0,2, ok? Quando a gente fala de um receptor elétrico, um receptor, ele é um equipamento que vai transformar a energia elétrica que ele está recebendo, né? Por isso que ele é um receptor, está recebendo aí uma energia elétrica, ele vai transformar essa energia em outras modalidades de energia. Lembrando que essas outras formas de energia não podem ser majoritariamente energia térmica, energia na forma de calor, porque quem faz isso num circuito elétrico são os nossos resistores, as nossas resistências, e nós já vimos isso anteriormente. Então, aqui nós estamos falando de equipamentos que vão transformar a energia elétrica majoritariamente em energia aí, geralmente na forma mecânica. E aí a gente tem 3 exemplos, né? A batedeira, o liquidificador, a nossa furadeira. É claro que os motores desses equipamentos, que são, né, a parte do nosso equipamento que é chamado de receptor elétrico, que vai receber energia e vai transformar em energia mecânica para o motor funcionar, a gente tem, né, uma dissipação dessa energia aí na forma de calor, na resistência interna de cada um desses equipamentos, mas essa perda de energia ela não é a forma aí de transformação majoritária dos nossos receptores elétricos. Eles têm como transformação majoritária aí outras formas de energia, principalmente energia mecânica. Quando nós temos um receptor elétrico, a relação entre a quantidade de carga que atravessa esse receptor aí e a correspondência, né, dessa quantidade de carga na quantidade de energia que a gente tem aí geralmente, né, em energia mecânica, essa relação de energia por quantidade de carga vai gerar o que a gente chama aí de força contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz que vai fazer com que o nosso receptor, então, funcione, né, e transforme essa energia elétrica que chega até ele em outras formas de energia. Se a gente pensar no Sistema Internacional de Medidas, essa relação ela vai mostrar pra gente, ó, como é energia por carga, quantos joules de energia que são transformadas em energia geralmente mecânica, né, por quantidade de carga. Então, como é que o nosso equipamento vai trabalhar aí com a energia que ele recebe, transformando essa energia em energia geralmente mecânica ou outras modalidades. Como a gente tem joule por coulomb, a unidade da força contra-eletromotriz é o volt, que já é nosso conhecido, né? Então, quantidade de energia que a gente consegue transformar aí por unidade de carga é conhecida como a força contra-eletromotriz e é ela que vai nos indicar o quanto de energia que o nosso receptor consegue transformar em outras modalidades de energia, lembrando que ela não pode ser majoritariamente energia na forma de calor, porque quem faz isso é o nosso resistor ou a nossa resistência. Quando a gente olha aí para os nossos equipamentos elétricos, eles possuem resistência interna, né? A gente sabe que ao atravessar aí um equipamento, a gente tem uma transferência de energia aí, né, que acontece dentro deste motor, e a gente sabe que esse percurso que a corrente elétrica faz, ela encontra uma determinada resistência que é chamada de resistência interna do receptor.
Quando a gente observa aí para o esquema, né, de um receptor, a gente tem então a corrente passando e aí ela encontra aí, né, uma resistência que é chamada de resistência interna, onde a gente tem um pouquinho, né, uma dissipação aí, um pouquinho de perda de energia na forma de calor. E é por isso que os motores geralmente eles esquentam, né, mudam um pouquinho a temperatura do nosso equipamento. É muito importante a gente saber analisar as potências aí que estão relacionadas ao receptor. Nós fizemos isso para os geradores e agora a gente vai analisar para o receptor. Então, nós temos a potência total, então toda a diferença de potencial aí, né, toda a tensão que chega no nosso equipamento, no nosso receptor, é chamado de potência total, né? Lembrando que essa DDP total vezes a corrente vai dar essa potência total. O que o nosso receptor transforma em energia, geralmente na forma de energia mecânica, é chamada de potência útil. Então, é o que ele conseguiu de transformar em energia mecânica, que é a nossa força contra-eletromotriz, vezes a corrente. E aí, o que é dissipado, lembra, o que é perdido sempre é na resistência, que é a resistência vezes a resistência interna aí, né, vezes a corrente ao quadrado. Lembram lá das nossas formulazinhas? Do PIL, do PIR. Então, elas aparecem aí de novo, só que aqui tem uma diferença para o gerador. A nossa potência total aqui é o que o gerador nos ofereceu como potência útil. Então, lembra que lá no nosso gerador, a potência útil era DDP vezes a corrente aí, uma vez que era isso que ele conseguiu utilizar, né, como forma de gerar, né, pensando aí na força eletromotriz que ele recebe, ele gera energia aí na forma de DDP, e aí uma partezinha é perdida também na resistência interna dele. Então, tem essa diferença pra gente entre potência útil do gerador, que é a potência total do receptor. Quando a gente olha aí, né, para a potência total do receptor, a gente consegue obter a equação do receptor a partir dessa expressão. A potência útil mais a potência dissipada. Se a gente vê que a potência útil é a contra-eletromotriz vezes a corrente e a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado e a potência total é a DDP vezes a corrente é um fator em comum entre os três termos. Se a gente colocar em evidência, a gente vai obter aí a equação do nosso receptor. Então, vou substituir, ó, na potência total é a DDP vezes a corrente. Na potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. E na potência dissipada é a resistência interna do receptor vezes a corrente ao quadrado. Colocando a corrente em evidência, isso vai ficar, né, a DDP, tensão, né, que é fornecida lá para o nosso equipamento, é a força contra-eletromotriz, que ele transforma em energia mecânica, mais o que ele perde aí na resistência, né, na forma de energia dissipada. Então, toda energia que chega no nosso receptor, ela é transformada aí em energia mecânica e uma partezinha é perdida, dissipada, né, na forma de energia dissipada. Então, aí nós temos a equação do receptor. Então, tá indicando aí, né, a DDP que chega ao receptor, que é fornecida pela bateria. A gente tem aí a DDP que é aproveitada, né, de forma útil pelo receptor. E a DDP que é perdida aí no interior desse receptor na forma aí de energia dissipada. Tá aí um resumão da nossa equação do receptor, pensando aí nessa conservação de energia, né? O que chega, o que é transformado em energia útil e o que é perdido. Se a gente observar o rendimento do receptor, esse rendimento, ele é dado por potência útil, dividido aí pela potência total. A nossa potência útil é a nossa força contra-eletromotriz vezes a nossa corrente elétrica. É o que de DDP ele consegue transformar em energia mecânica, consegue aproveitar como outra forma de energia, que ele não perde. E a potência total é a DDP total que o circuito recebe, né, vezes a corrente. Se a gente simplificar a corrente aqui, ó, a gente chega então na nossa expressão de rendimento para o nosso receptor, que é diferente da do gerador, porque a gente tem aí, né, a energia lá, a DDP, que chega no gerador, ela é transformada em DDP útil,
e é perdida, é dissipada um pouco no gerador. Essa DDP útil é a nossa total para o receptor, né? E aí a gente tem dessa DDP total que chega no nosso receptor, uma parte é transformada em energia mecânica, que é a útil, e outra parte é dissipada. Então, como passa isso pelo gerador, a gente sabe que muda um pouquinho, né, a configuração desses dois dispositivos elétricos por conta da função deles no nosso circuito. Para ficar mais clara essa distinção entre gerador e receptor e a função de cada um desses equipamentos no nosso circuito elétrico, o gerador então vai gerar energia aí, né, para o funcionamento dos nossos equipamentos que são os receptores. Então chega uma potência total lá, né, que vem da fonte que está alimentando aí, né, que é o nosso gerador. Essa potência total é dada pela força eletromotriz vezes a corrente. Esse gerador vai transformar essa potência total aí, né, em potência útil, que é a nossa DDP vezes a corrente, e vai dissipar aí uma parte dessa energia na sua resistência interna, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa potência útil do gerador, que é a DDP vezes a corrente, é a potência total que chega no nosso receptor. Tá aí a diferença entre as nossas análises lá das fórmulas, né, de potência total e potência útil para cada um desses equipamentos. Esse receptor, por sua vez, vai pegar essa potência total aí, né, essa energia total, vai transformar ela em energia mecânica. Mas uma parte se dissipa aí, né, geralmente na forma de calor, uma pequena parte se dissipa na sua resistência interna. Então tá aqui, né, esse esqueminha para facilitar a nossa comparação entre gerador e receptor. Nós temos então aqui a curva característica do receptor. Quando a gente pega lá, né, a nossa equação do receptor, que a DDP é a força contra-eletromotriz menos a resistência interna do nosso receptor vezes a corrente, quando a corrente é zero, a DDP e a força contra a eletromotriz são iguais, que é esse ponto característico aqui da curva. Outra coisa importante é que nesse gráfico, a tangente, né, se a gente pegar esse ângulo que é formado aqui, ó, vou chamar de ângulo θ, a tangente desse ângulo aqui, ela vai dar uma relação pra gente, aí, da resistência interna do nosso receptor. Então, são as características importantes dessa curva aí do receptor. Pessoal, agora nós faremos dois exercícios de receptores. Nós faremos, então, os exercícios 2 e 3 do Tetra, estão lá na página 570 da apostila de vocês. E o primeiro ele fala assim, ó, motor elétrico tem resistência de 2 ohms e a força contra-eletromotriz dele é de 100 volts. Ele é percorrido por uma corrente de 5 amperes quando está em rotação plena. Ele pede para a gente calcular a corrente, né, quando o motor está travado, para essa mesma tensão elétrica. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular essa tensão elétrica, porque essa é a condição que se mantém, né, quando ele está travado, e calcular depois, pela condição de travar o motor, né, ele não vai transformar essa tensão em força contra-eletromotriz, a força contra-eletromotriz vai ser zero, nessa nova condição, a gente calcula a corrente. Então, vamos lá, ó. A DDP que chega é igual a força contra-eletromotriz, mais contra-eletromotriz, né? Mais a resistência interna vezes a corrente. Substituindo aqui, ó, a força contra-eletromotriz é 100. A resistência é 2 e a corrente é 5, então vai dar 100 mais 5, a DDP é 110. 100 mais 5 vezes 2, né, que é 10, 110. 110 volts. Agora, para esse valor de DDP, pensando que a força contra-eletromotriz é zero quando o motor trava, a gente acha a nova corrente, ó. Então, a DDP vai ser igual a resistência interna vezes a corrente. Aqui vai ser 110. A resistência é 2, vou passar dividindo. Isso aqui vai ser igual a nossa corrente, né? Então, essa corrente aí dá 55 amperes, que está lá na letra D de dado. Na 3, ele vai querer aí a eficiência do motor. A gente sabe que a eficiência, então, de um motor é dado aí pela sua potência útil dividido pela sua potência total.
A potência total é quanto ele está recebendo aí da fonte de energia. Se ele recebe 0,8 kW por hora, né, a gente vai ter aí 800 watts por hora. Então, ele recebe 800 watts, mas ele utiliza 400. Então, ó, 400 dividido por 800. Aqui vai dar uma eficiência de 0,5, né, multiplicado por 100, vai dar 50%, que está aqui na letra A. Pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre geradores e receptores. A leitura está lá no livro de casa de vocês, nas páginas 153 até as páginas 160, até a página 160. E os exercícios são os exercícios 1 e 2 do revisando 6 e 7 dos propostos. E quem quiser fazer exercícios de receptores, eu indico os de sala, o 1, 4 e o 5 que eu não fiz ainda, mas que eu vou corrigir nas nossas próximas aulas como tarefa, ok? Bons estudos, caprichem. Amanhã nós temos uma aula Zoom, onde eu farei a resolução de alguns exercícios, né, que nós tivemos aí de tarefa, exercícios de cinemática vetorial, se der tempo, alguns exercícios de geradores também. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre as tarefas aplicadas, combinado? Bons estudos, até a próxima e deixo aí, né, um memezinho só pra gente descontrair um pouquinho, né? Lembra lá que numa associação em série, a nossa DDP é dividida em cada uma das nossas resistências. Um beijo, até a próxima, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus.